Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: Jesus entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta foi a nossa leitura. E agora eu vou trazer, como sempre, alguns elementos para ajudar a nossa compreensão, né? Porque é muito importante que, ao ler a Sagrada Escritura, a gente compreenda o que o texto diz, né? Na sequência, a meditação faz com que nós descobramos o que o texto me diz, né? O que ele diz especificamente para a minha vida. Mas antes é preciso entender o que o texto diz, o que foi que o autor quis transmitir para todas as pessoas, né? Se você tomar o capítulo anterior, o capítulo 2, você vai observar que esse episódio que nós acabamos de ler, em que Jesus está na sinagoga e cura um homem que o evangelista diz que é um homem da mão atrofiada, no capítulo 2 nós temos outras ocasiões em que Jesus já havia desqualificado os argumentos dos fariseus. Nós temos uma sequência de episódios, começando por aquele em que Jesus, depois de chamar Mateus, come com os pecadores. Depois, o fato de Jesus não jejuar torna-se também um objeto de questionamento. E depois, o fato dos discípulos colherem espigas no dia de sábado também gera um questionamento. Nós estamos diante de uma sequência em que os fariseus eles estão como que vigiando as ações de Jesus e dos seus discípulos, sempre com essa intenção de criticá-lo e tendo como centro principal a suposta infração da lei do sábado que Jesus estaria fazendo, né? Então aqui nós vamos encontrar de novo Jesus, e diz o Evangelho, naquele mesmo dia, ele entrou na sinagoga, portanto deve ter sido o mesmo sábado em que os discípulos estavam colhendo espigas, né? E aí os fariseus fazem aquela reclamação. Jesus entrou ali na sinagoga, e nós já explicamos o que era a sinagoga, né? Era uma espécie de local de reunião, onde eles liam a lei, né? Praticavam o culto, onde havia também ensino da palavra. A sinagoga eram lugares que, de certa maneira, substituíam o templo nos lugares por onde os judeus se dispersaram, mas continuavam fiéis em praticando a sua religião, né? E o sábado também nós já falamos sobre isso, né? Inclusive essa implicância, a gente vê essa questão do sábado, que ainda hoje nós temos alguns questionamentos nesse sentido, né? Algumas pessoas questionam por que os cristãos, por que os católicos, né, guardam o domingo e não o sábado, se a palavra de Deus faz muita insistência relacionada à guarda do sábado, né? Esse questionamento provém de algumas correntes protestantes, né, de algumas correntes da Reforma, especialmente os adventistas do sétimo dia, quem nós respeitamos muito, inclusive no seu dever de consciência, né? A lei do país, a lei do Brasil, inclusive, respeita isso, né? Chama-se esqueci a terminologia, é um termozinho que fala sobre a consciência da pessoa,
que, por exemplo, a lei brasileira permite que um adventista do sétimo dia não vá fazer um concurso no dia de sábado. Eles abrem outra possibilidade para outra lei, para outro dia para fazer, porque é uma questão de respeito com a consciência da pessoa, né? O que não quer dizer que está correto do ponto de vista bíblico, é uma interpretação. Por esses textos aqui, nós vemos que essa questão do sábado ela é muito antiga, né? Não é de hoje que se questiona isso, não é de hoje. Já os judeus já questionavam Jesus, já questionavam o fato de Jesus fazer algumas coisas no sábado, especialmente essa coisa da cura, que eles consideravam como um trabalho, né? Por isso também essa implicância. No começo do cristianismo, e essa é a principal razão pela qual os católicos eles guardam o domingo e não o sábado, porque desde o começo do cristianismo, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, no primeiro dia da semana, por Jesus ter estabelecido uma nova aliança, veja, o sábado era o dia que era o dia de descanso da antiga aliança, é o sétimo dia. Agora Jesus estabelece uma nova aliança. Então, desde o início do cristianismo, que os cristãos se reúnem, passaram a se reunir no domingo e passaram a celebrar em memória de Nosso Senhor no domingo, né? A gente vê passagens do Evangelho, como, por exemplo, na ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana estava lá os discípulos reunidos e Jesus se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Ou seja, são textos que revelam que Jesus, os discípulos estavam reunidos, né, para celebrar, enfim, naquele momento, naquela ocasião, ainda lamentando a perda de Nosso Senhor, mas Jesus veio e se pôs no meio deles, e assim ficou frequente, né? Depois teve uma confusão grande também, porque com o ministério de São Paulo, muita gente do paganismo foi evangelizada. Então, o evangelho ele tem essa trajetória histórica, é preciso que a gente entenda isso. O evangelho começou sendo anunciado principalmente entre os judeus, por isso você vê Jesus nas sinagogas, você vê os discípulos nas sinagogas, mas, sobretudo, com o ministério de São Paulo, o evangelho se estendeu para não-judeus, para pessoas que vinham do paganismo e que tinham outros costumes religiosos, não tinha a prática da lei judaica. E desde aqueles primeiros momentos começou uma grande discussão, entre os cristãos que provinham do judaísmo e os cristãos que provinham do paganismo, principalmente porque aqueles cristãos que vinham do judaísmo queriam que os pagãos, os cristãos vindos do paganismo, cumprissem a lei de Moisés tal como eles cumpriram, ou como eles cumpriam, ou pelo menos como tentavam cumprir. Veja, é o mesmo princípio lógico, né? É querer que pessoas que vêm de outro ritmo cultural adaptem-se à antiga aliança, aquela aliança que teve sua importância, que tem uma importância muito grande na economia da salvação, mas que passou, agora é uma nova aliança, agora é uma nova criação. Por isso que a gente guarda o domingo, porque o sábado foi o dia principal, digamos assim, da primeira criação. Quando o homem pecou, o homem entrou num processo de degradação. E a salvação que Jesus veio nos trazer é entendida por nós como sendo uma nova criação, porque, de certo modo, foi isso que Deus fez mesmo. Ele criou o homem de novo. Ao salvar, ele cria o homem de novo. Ele devolve ao homem a dignidade de filho que havia sido perdido com o pecado. E o principal dia dessa nova criação é o dia da ressurreição de Nosso Senhor. É o domingo. É por isso que a gente guarda o domingo. E ninguém pode impor para nós a guarda do sábado, né? Nessas confusões às quais eu me referi, que já surgiram no começo do cristianismo, São Paulo se posicionou. E São Paulo, ele era muito veemente quanto a isso. Você vai encontrar várias passagens das suas cartas chamando a atenção, principalmente a carta aos Gálatas,
chamando a atenção para que os cristãos eles mantenham-se na vida da graça, que eles não precisam praticar a lei dos judeus. Os judeus, os cristãos que são judeus, que querem continuar praticando a lei, tudo bem, porque vieram desta tradição cultural, mas os outros não estão obrigados a isso. E não era só o problema de descanso do sábado, não. Era também com o negócio de comida, de bebida. Por isso, na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, São Paulo diz: ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir. Mas a realidade, ele confirma, ele enfatiza, né? A realidade é Cristo, ou a realidade é o corpo de Cristo. Essa passagem está nesse contexto, né, que São Paulo se posiciona dessa maneira. E diz aos Colossenses, como diz a toda a igreja, né, que ninguém julgue, nós não somos passíveis de julgamento só porque guardamos o domingo e não o sábado. Até porque o que é mais importante é o espírito da coisa, não é propriamente o dia, né? É o espírito, é você ter um dia na semana que serve para o seu descanso e para prestar culto a Deus, né? Claro, se pudesse o domingo, melhor, né? Porque na tradição cristã, o domingo é o dia do Senhor, etc. Mas vamos imaginar pessoas que têm serviços essenciais, que prestam serviços essenciais à população, e que tem que trabalhar no domingo. Ele precisa de outro dia para folgar. E ele não peca por trabalhar no domingo, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem um médico que precisa dar plantão no domingo, um enfermeiro, não é? Essas pessoas que têm, por exemplo, restaurantes, que têm atividades de lazer. Você já percebeu que quando você tira um dia de lazer, tem gente trabalhando para você tirar lazer, né? Então, essas pessoas têm que estar descansando em outro momento. Elas não pecam se aquilo não é um desrespeito à graça de Deus, não é um desrespeito a Deus, mas uma necessidade. Ela não peca. Ela precisa, é claro, guardar o espírito. E aí, inclusive, ter outros dias para folga, né? Para poder dedicar-se mais ao seu descanso e até um pouco mais de tranquilidade para orar ao Senhor, né? Os padres, por exemplo, né? Coitados, os padres trabalham demais no domingo, né? Eles têm que folgar na segunda. E por aí vai. Então, mais importante é a gente entender o espírito da coisa, né? Você entende o espírito e aí a gente não fica com essas discussões que em certa medida são ingênuas, né? Porque são questões de comida, de bebida, o que pode comer, o que não pode comer, que festa que a gente vai, que festa que a gente não vai, né? Lua nova, quer dizer, como é que é o calendário, essas coisas, o sábado, se é domingo. São Paulo diz, essas coisas são apenas sombra das coisas que haviam de vir. Então, de certo modo, o sábado é uma sombra do domingo, né? Porque na nova criação algo se faz novo, né? É realmente um marco na vida do cristianismo. Por isso a gente guarda o domingo e não o sábado, né? Mas, como eu disse, o mais importante é a gente entender o espírito, porque muitas pessoas elas vão precisar trabalhar no domingo, né? Vão precisar trabalhar no sábado, por causa disso, da exigência até dos seus ofícios, né? Seus ofícios. Uma dona de casa, por exemplo, trabalha quase todo dia, né? Não tem nem como ela descansar. Então, assim, naquele sábado, Jesus entrou ali e, mais uma vez, os fariseus foram atrás. Mais uma vez, a intenção, diz no versículo 2, você pode prestar atenção, eles o observavam para ver se o curaria no sábado para o acusarem. Então, entraram ali com a intenção muito clara, né? E mais uma vez Jesus percebeu isso. Também aqui não estava mais difícil de perceber, né? Porque a perseguição já vinha quase como uma coisa cotidiana, né? Aqui não precisava mais nem de perspicácia, né? Jesus mesmo lá vem os fariseus, entrou, já entraram aqui com a intenção de me acusar, né? Mas é muito interessante como Jesus não se deixa intimidar por essas coisas, pelos seus opositores, né?
Ele está tão firme, tão convicto da missão que ele tem que fazer. Ele está tão apaixonado pelo homem, né? Com essa intenção de salvar o homem. Está tão fixado na vontade do Pai que ele não se deixa abater nem deter por esses obstáculos, né? Qualquer um de nós se sentiria muito incomodado, né? Você imagine seus opositores, toda vez que você vai para um lugar falar uma coisa, tem um monte de gente que não concorda com você ali, só espreitando, né? A situação seria extremamente desconfortável para uma pessoa que tivesse muitas carências, né, ou que estivesse pensando muito em si. Mas Jesus não estava pensando nele, né? Jesus pensava em nós, pensava em mim, em você. Então, mais uma vez, Jesus continua a sua missão, né, e desqualifica os argumentos deles, agora tomando uma atitude, inclusive, mais ousada, porque antes de dizer qualquer coisa, ele notou que tinha ali um homem da mão atrofiada, né, que o Evangelho não esclarece que tipo de doença era essa. Uma mão atrofiada, a gente pensa sempre em um órgão que a pessoa não usa, né? Se talvez não use, fica atrofiada, mas pode não ter nem ter sido isso, né? Algum tipo de doença congênita, não é? O resultado de algum tipo de acidente. O fato é que estava lá essa pessoa com a mão atrofiada. E Jesus disse: levanta-te e vem aqui para o meio, né? Ele chamou o camarada: levanta-te e vem aqui para o meio. E notem que a pessoa, não foi nenhuma dessas pessoas que foi lá pedir a Jesus que o curasse, né? Foi Jesus que notou ela, chamou, trouxe para o meio, não é? E isso é um gesto extremamente significativo, não é? Um gesto extremamente significativo que diz o modo como Deus presta atenção na gente, como Ele está com o seu coração em nós, né? Que Ele conhece as nossas limitações, mesmo quando nós não externamos isso, que Ele busca as ovelhas perdidas, que Ele ama os seus filhos, mesmo aqueles que estão distantes dEle, né? Significa muitas dessas coisas. Trazer para o meio, né, significa também trazer para a inclusão, né? Incluir essas pessoas. Na época de Jesus, uma pessoa deficiente, né, uma pessoa que tivesse uma coisa desse tipo, né, sempre era visto com certa reserva, né, como se fosse um pecador, etc. Jesus traz para o meio, quer dizer, significa incluir a pessoa, dar a ela a mesma dignidade que os outros, né? Mostrar para nós que nós não devemos fazer acepção de pessoas. É claro que existem pessoas diferentes que devem ser tratadas diferentes. É claro, né? Às vezes você não tem que tratar todo mundo igual. Não necessariamente. Por exemplo, se eu estiver no ônibus sentado, eu tenho 50 anos. Se eu estiver no ônibus e entrar um jovem, eu não tenho a obrigação de me levantar e dar a cadeira a ele. Mas se entrar uma senhora de 80, 90 anos, eu tenho que tratar ela diferente. Eu tenho que levantar e dar a cadeira para ela. Então, a gente trata diferente, mas não faz acepção em termos de dignidade. Então, Jesus trouxe essa pessoa para o meio, né? E quando ele traz isso e faz essa pergunta excepcional, né? Ele traz a pessoa para o meio e pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha só que pergunta forte, né? Isso aqui derruba qualquer um, né? Aqueles que estavam ali para poder questionar, agora não tinha mais o que questionar. E Jesus faz essa pergunta, né, que também hoje chama a nossa atenção, né? Vem como um rema para nós também, é um rema comunitário, né? O que é permitido fazer, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então Jesus começa a dizer para essas pessoas, como diz para nós hoje, né, que o mais importante é o bem e o mal que nós fazemos, né? Não é a guarda das leis, digamos assim, a lei pela lei, mas é o bem ou o mal. O bem está acima de todas as coisas, de todas as leis, inclusive.
Aliás, na nossa doutrina católica é permitido infringir uma lei quando é para fazer o bem, mas um bem necessário, claro, não é qualquer coisa. Não é que você possa roubar para poder dar, porque é para dar aos pobres, não se trata disso, né? Mas numa situação emergencial, dependendo da lei, também com discernimento, não é? Nós devemos refletir bastante sobre isso. O que é permitido fazer no sábado ou em qualquer outro dia, o bem ou o mal? E aí diz o Evangelho que eles ficaram sem argumento, eles se calaram. Se puder, feche um pouco seus olhos e sinta o Senhor te chamando para o meio, olhando para você, interpelando-te com perguntas, ordenando-te que te levantes, curando-te de todo mal, para que estejas pronto para o trabalho. Sinta a mão de Jesus na tua mão. Eu sinto nesse momento uma graça especial para aquelas pessoas que estão cansadas do seu trabalho mesmo, trabalho secular. Aquelas que já estão desgastadas e que no trabalho são às vezes injustiçadas, não são reconhecidas. O Senhor te dá uma força extraordinária, para que você possa superar essas dificuldades. Peça ao Senhor a cura. Vamos pedir cantando a Ti. Senhor, estou nesse momento aqui, por Tuas chagas vou pedir, Peça. cura-me, Peça cantando e com fé. e lava o meu passado com Teu sangue derramado. Senhor, ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. E lava meu passado com Teu sangue derramado. Se você souber atenção, Vencer a voz cante que conosco. me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois Tu és o pão que me sustenta, Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e enxuga minhas lágrimas de dor. Cura-me,
cura-me, Senhor, e me devolve a vida com teu amor. Isso. Agora com todo o teu coração, com toda a tua fé, a fé de que Jesus atende os seus pedidos, os seus clamores, ainda se possível de olhos fechados, deixe que a palavra faça na sua vida, como num momento de contemplação agora. Contemplação é isso, é a gente parar diante da palavra de Deus e deixar que ela realize em nós. Mesmo que você sinta alguma inquietude interior, mas saiba que a palavra está fazendo na sua vida e curando e transformando e renovando. Você vai sentir isso na sua experiência cotidiana. Depois poderá testemunhar. Inclusive para nós aqui, pode mandar o seu testemunho. Sinta a palavra fazendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tua palavra